pessoal, agora nós vamos resolver as questões 96 até 100, questão 100, do PAS 1, 2015. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real indicou que em agosto e setembro de 2014 foram devastados 1.626 quilômetros de floresta na Amazônia Legal, um crescimento de 122% em relação ao mesmo período de 2013. Em agosto, foram desmatados 1.890,2 km², um salto de 208, considerados os 288,6 km desmatados no mesmo mês de 2013. Em setembro, foram 736,6% mais que setembro do ano anterior. O IBAMA está preocupado com um novo método do crime organizado para desmatar a Amazônia, que consiste em fazer desmatamentos em pequenos pontos para dificultar a detecção pelo TETRA, onde o sistema que se baseia em imagens feitas por 2 satélites enxerga apenas cortes em áreas maiores que 25 hectares. Por isso, o órgão pretende tornar operacional um DETER mais potente, para que seja possível enxergar desmatamento em áreas a partir de 6,25 hectares. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as características da Amazônia, julgue os itens de 96 a 99 e assinale a opção correta no item 100, que é do tipo B. Considere que o volume de material a ser escavado para a construção da hidrelétrica de Belo Monte seja de aproximadamente 240 milhões de metros cúbicos. Nesse caso, se esse material for depositado sobre a área a ser inundada pelo reservatório da hidrelétrica, que é de 516 metros quadrados, formando uma camada homogênea de mesma espessura, então a espessura dessa camada será superior a 50 centímetros. Bem, pessoal, pela fórmula do volume, nós temos que o volume é a área da base vezes uma determinada altura. Por exemplo, vamos pegar um determinado material de uma espessura. Essa altura aqui que a gente está falando, Hzinho, é a espessura, e isso aqui é a minha área da base. Ele já me deu a área da base, ó. É 516 km². 516 km². E o volume é de 240 milhões de metros cúbicos. Milhões, percebe? Aqui coloquei milhões em 10 a sexta. Esse quilômetros quadrados, a gente pode fazer o seguinte: quilômetro é 10 a terceira. Vai fazer distributiva com esse expoente aqui do quadrado e vai ficar 10 a sexta. Então, eu posso multiplicar isso para ficar na mesma unidade de medida. Posso fazer da seguinte forma: a área vai ser 516 vezes 10 a sexta metros quadrados. Então, a gente só precisa calcular aqui na fórmula da área da base ou do volume para achar essa espessura. 240 vezes 10 a sexta igual a 516 vezes 10 a sexta é igual à altura ou espessura. Corta esse 10 a sexta vezes 10 a sexta, a altura vai ser 240 dividido por 516.
a altura fosse 240 dividido por 480, isso aqui seria exatamente 0,5 metros, ou 50 centímetros, igual ele fala na questão. Mas, como esse número aqui é muito maior do que a metade do numerador, então isso aqui com certeza vai ser menor que 50 centímetros, tá? Por isso que o item está errado. Item 97. Segundo o texto, em agosto e setembro de 2013 foram desmatados mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta na Amazônia Legal. Gente, aqui tem uma pegadinha. Diz que em agosto e setembro de 2014 foram devastados 1.626 quilômetros quadrados da floresta na Amazônia Legal. E isso foi um crescimento de 122% em relação a esse período de 2013. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o crescimento, houve um aumento, ele diz na questão, de 122%, ou seja, 100 mais 122, ou seja, 222%. Então, em 2013, eu tinha um valor X multiplicado por 222, dava esse valor de 1.626 quilômetros quadrados. Aí a gente vai descobrir de fato qual é o valor de 2013, porque não é maior que 1.000 quilômetros quadrados. Ó. Vai ficar 1.626 dividido por 222. Isso daqui vai dar, na verdade essa porcentagem aqui tá em vírgula, tá, gente? Tá assim, ó. E aqui vai ficar 1,2. Que vai dar 2,22%. Deixa eu mudar aqui, corrigir. 2,22%. 2,22%. Se fosse, ó, 1.626 dividido por 2, isso aqui ia dar 813 quilômetros quadrados. Só que isso aqui, o denominador, é um pouquinho maior do que 2. Então, o resultado vai ser um pouquinho menor também que 800 quilômetros quadrados, tá? Ele diz que foi maior. Então, a letra, o número 97, a questão de número 97 está errada. Foi menor a área em 2013. A outra questão diz o seguinte: considere que para dificultar a detecção pelo DT, o crime organizado tenha desmatado em um dia uma pequena área da floresta e que a cada 2 dias seguintes tenha desmatado uma área sempre igual ao dobro da área que havia sido desmatada no dia anterior. Nesse caso, se a área foi completamente desmatada em 8 dias, então metade da área já tinha sido desmatada no 6º dia. Então tá, vou chamar aqui dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente. No dia 1, desmatou uma área A. No dia 2, matou uma área 2A, ou seja, eu multipliquei por 2, igual ele está falando. No dia 3, foi uma área 4A. E aí eu quero saber qual foi a área total desmatada
ele disse que a área total desmatada foi exatamente no 8º dia. E aqui a gente tem, se você der uma olhada, eu estou sempre multiplicando o termo por 2. Sempre. Ou seja, a gente está se deparando com a questão de PG, progressão geométrica. A fórmula da PG é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero saber quem é o 8º termo. O 8º vai ser o A1, que eu chamei de A. A razão é 2, que eu estou multiplicando por 2 sempre. E aqui fica 8 menos 1. Então, meu A8, ou seja, a minha área total, é A vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. Então, a minha área total é 128A. Aí ele está perguntando se no 6º dia, metade disso aqui foi desmatado. Então, a gente tem que fazer agora o A6, né? O 6º termo da PA. O meu A6 vai ser A vezes, ó, o número que vem aqui no expoente é sempre menos 1, o número que está aqui no índice. Então, vai ser 2 elevado a quinta. Meu A6, portanto, vai ser igual a 2 elevado a quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 vezes 2, 32A. 32A é metade disso aqui, gente? Óbvio que não, né? Metade seria 64A. Por isso que esse item aqui tá errado. 99. A história da ocupação do espaço geográfico da Amazônia iniciou-se com a extração da borracha. Aqui já tá errado, gente. A ocupação do espaço da Amazônia se iniciou muito antes de extrair a borracha, tá? O resto da alternativa tá certo, mas isso aqui tá errado também. E vamos para a última questão dessa prova, que diz assim. Opa, já até mostrei a resposta, mas eu vou explicar aqui. A serrapilheira, de onde as árvores e plantas da Amazônia atraem praticamente todos os nutrientes de que necessitam, é constituída de uma camada D. Aí a gente tem que lembrar do que é a serrapilheira, né? A serrapilheira é uma camada de folhas, né? Geralmente contém restos de plantas ou também restos de animais. Né? Ou seja, matéria orgânica. Então, é uma camada de rochas ferruginosas? Não. É uma camada de matéria orgânica. É uma camada de matéria orgânica produzida pelas próprias folhas? Correto? Tem muito bem. Solo pouco desenvolvido, rasos e não aeronóficos? Não. Agida de consistência? Também não, tá bom? Impermeável? Ela não é impermeável, ela é altamente permeável em água. E é isso, gente.